Muito bem, meus amados irmãos, estamos mais uma vez, pela graça de Deus, na casa do Senhor, para juntos meditarmos na palavra de Deus, como é feito todas as segundas-feiras. Se eu estiver ou não estiver, sempre há um pastor, um ministro da nossa igreja, ministrando para que a igreja possa ser alimentada. A palavra, o culto de doutrina, é um culto do ensino, toda a direção gira em torno do ensino da palavra de Deus, ainda que a palavra pode gerar alegria, glória a Deus, aleluia, línguas, não é? Ela provoca alegria, gera alegria no crente, mas é um culto de ensino da palavra de Deus, não é proibido dar glória a Jesus, nem aleluia, mas a prioridade é sempre o ensino. E nós iniciamos um estudo sobre um tema importante das Escrituras. Estamos usando um método de interpretação que faz parte da hermenêutica das Escrituras, que é a tipologia. Não é isso? A tipologia, que é um método, como eu disse, de interpretação das Escrituras, em que certos personagens, objetos, eventos ou instituições do Antigo Testamento são vistos como tipos ou figuras, símbolos, sombras, que apontam para realidades maiores e definitivas reveladas no Novo Testamento e chamadas de antítipos. Aquilo que é tipo, não é, aponta para a sua realidade, que é chamada de antítipos. A própria Bíblia mostra esse recurso que foi usado pelo apóstolo São Paulo, por Jesus, lá em Hebreus capítulo 9, ele usa os elementos do tabernáculo como figura, como símbolo, como tipo, que apontavam para Cristo e para a obra redentora que Cristo realizaria na cruz do Calvário. E nós estamos meditando sobre um desses tipos, que era um móvel do tabernáculo. Não vou alongar-me em falar do tabernáculo, porque tomaria tempo, mas todos conhecem, a igreja participa da escola dominical, dos cultos de doutrina, dos estudos bíblicos, e sabe o que é o tabernáculo, aquela tenda que Deus mandou Moisés levantar, não é isso? Para que fosse o centro da adoração e o culto a Deus, aonde os hebreus deviam levar sua oferta, seu dízimo e o seu sacrifício e confessar suas culpas quando pecavam. Era administrado pelos os sacerdotes, não é isso? Todos eles descendentes da casa de Arão, e os levitas, que eram da tribo de Levi, aqueles que não pertenciam à casa de Arão, que transportavam os móveis, as cortinas, e faziam, no tempo de Davi, foi instituído a parte musical composta pelos levitas e as famílias dos levitas. De forma que ali nós encontramos uma figura muito rica da obra da redenção. E entre os utensílios que eram usados, o tabernáculo era dividido em 3 partes. A primeira, que era como um cerco em volta da tenda, que era chamada de átrio, cerca feita com suas estacas, com sua base de prata e seus ganchos, e cortina de linho retorcida branca, e tinha 4 portas, 4 cortinas de acesso. Lá dentro, depois do altar do holocausto e da pia, vinha a tenda propriamente dita, que era dividida em 2 partes, o lugar santo
e o Santíssimo. No lugar santo estava a mesa dos pães da proposição, o candelabro, e na divisória onde tinha uma cortina dividindo o lugar santo dos santos, isso está em Hebreus 9, de forma muito clara, estava o altar do incenso, e dentro, que era o lugar santo dos santos, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano, estava a arca de Deus com a sua tampa, que se chamava propiciatório, e formava uma só peça, com 2 querubins com as asas estendidas sobre a tampa, símbolo da santidade de Deus, onde Deus se revelava. Dentro da arca tinha um pote do maná, uma mostra do maná que Deus deu ao povo no deserto, a vara de Arão, que havia florescido, confirmando o sacerdócio, não é isso? E as tábuas da lei escritas por Moisés. De forma que tudo tinha e tem uma lição, um simbolismo para realidades espirituais que nós encontramos nas Escrituras. Quero ler o texto de Êxodo capítulo 30, versículo 17 em diante. Êxodo capítulo 30, versículo 17 em diante. A pia de cobre, em outras versões, me parece atualizada, diz bronze. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: farás também uma pia de cobre, com a sua base de cobre, para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, ou seja, o altar do holocausto, que ficava na entrada do átrio. E deitarás água nela, e Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram. E isto lhes será por estatuto perpétuo, a ele e à sua semente nas suas gerações. Amém, meus irmãos? Então vamos meditar um pouco sobre este imóvel, porque tudo no tabernáculo está investido desse simbolismo, dessa tipologia bíblica de grande importância e relevância para o crente, para a igreja. Se estuda o tabernáculo de várias maneiras, interpretando cada utensílio. O sacerdote, o mesmo o sumo sacerdote, também pode ser estudado como um tipo da igreja e como um tipo do crente. O átrio é o corpo, o lugar santo é a alma e o Santíssimo é o Espírito. Pode ser interpretado na tipologia com essa figura também. Mas nós estamos estudando, enfocando justamente a pia como um elemento de purificação, um elemento que simboliza. Alguns estudiosos dizem que a pia é um símbolo de Cristo e a água é um símbolo da palavra de Deus, que limpa, que purifica. Amém, irmãos? Jesus disse no capítulo 15 de João e o versículo 3, vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Amém? Não é? E de forma que representa a vida, o sacerdote. Eu falei aqui de que nós no plano de Deus, no reino de Deus, nós somos constituídos sacerdotes. Está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6, que Jesus derramou o seu sangue como Cordeiro de Deus para transformar-nos em sacerdotes do Deus Altíssimo. Amém? O apóstolo São Pedro, em sua epístola, ele diz que nós somos sacerdotes reais. Amém? Então nós tomamos essa posição no reino de Deus de grande importância. Nós somos sacerdotes, oferecemos sacrifício a Deus, não mais aquele sacrifício que o sacerdócio descendentes de Arão ofereciam, porque
tudo aquilo era uma figura de nosso Senhor Jesus Cristo e já não se faz necessidade de que se ofereça sacrifício de animais, que era uma figura, por sua vez, imperfeita, incapaz de ilustrar tudo aquilo que o sacrifício de Cristo significa. Primeiro, era imperfeito, porque eram animais que não tinham a razão como o pecador. Ele não sabia por que estava morrendo. Jesus ofereceu-se voluntariamente, uma vez por todas, e ele tinha consciência do que estava fazendo. Amém, meus irmãos? Ele sabia que estava morrendo não pelos seus pecados, mas pelos nossos. O sacrifício era imperfeito porque todas as vezes que o homem pecava, tinha que levar um animal para sacrificar. E Jesus, uma vez por todas, ele realizou a obra da nossa redenção, morrendo uma só vez na cruz do Calvário. Ele era imperfeito, porque o sacerdote, ele não ficava quieto, ele constantemente se levantava para oferecer sacrifício, para realizar o trabalho do tabernáculo. Mas Jesus não, ele realizou e disse: tudo consumado está, e foi recebido na presença do Pai, e sentou-se à direita de Deus e intercede por nós. Já não há necessidade dele descer para oferecer outro sacrifício. Imperfeito, porque o sacerdote que oferecia o sacrifício no Velho Testamento, ele era imperfeito. Daí porque ele tinha que lavar-se. Todas as vezes que ele ia sacrificar, entrar até o sumo sacerdote no dia da expiação, ele tinha que colocar o sangue no dedo polegar da mão direita, no dedo polegar do pé direito, para não morrer, para poder entrar baixo a proteção do sangue do Cordeiro, que é um símbolo do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? De forma que a pia tem o seu simbolismo. Eu falei aqui, tomando como figura capítulo 13 de João, onde o Senhor Jesus, terminando a ceia, ele tira a sua veste exterior e cinge-se com uma toalha e lava os pés dos apóstolos, e ele quis lavar o de Pedro. Pedro não aceitou inicialmente, mas ele disse: se tu não deixares, não tens parte comigo. Aí ele disse: então lava-me a cabeça, os pés, as mãos. Ele disse: não, Pedro, quem está limpo, quem já foi lavado, necessita lavar somente os pés, não é? Ele diz. De forma que nós vemos ali uma figura da nossa regeneração, da nossa santificação posicional. No dia que os sacerdotes foram consagrados, eles foram banhados por Moisés desde a cabeça até os pés. O Senhor disse que os chamasse até a tenda da congregação. Em primeiro lugar, foi oferecido o sacrifício pelos sacerdotes, símbolo da nossa redenção, não é isso? Do perdão, a purificação e o perdão dos nossos pecados. Êxodo 29, 10 a 12. Em segundo lugar, observe que, como eu disse, a primeira lavagem dos sacerdotes, símbolo da santificação posicional, foi lavado por todo o corpo, não é isso? Para poder ter autoridade para administrar o sacerdócio. E foi isso que Moisés realizou. Abra sua Bíblia aí bem pertinho, no capítulo anterior. Nós estamos em Êxodo 30, capítulo 29, versículo 1 e o versículo 4. No versículo 29, o primeiro versículo do capítulo 29 de Êxodo, diz assim: isto é o que lhes hás de fazer para quê? Para os santificar, para que me administrem o sacerdócio. Disse: toma o quê? Um novilho e 2 carneiros sem mácula, não é? Aqui foi oferecido esses animais em lugar de Arão e sua família. Mas no versículo 4 diz assim: então farás chegar a Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e farás o quê? Os lavarás com água. Aí está um símbolo da nossa
regeneração, da nossa santificação posicional diante de Deus. Quando o crente escuta a palavra, se convence do seu pecado, arrepende-se dos seus pecados e professa Cristo como Salvador, ele é lavado pelo sangue de Jesus e declarado santo. Amém, meus irmãos? Santo. Mas ele necessita, todo o tempo que viver aqui, diuturnamente, se santificar. Porque constantemente ele é alcançado pelas impurezas, pelo pecado. Não é isso? João diz que se nós dissermos que não temos pecados, mentimos, não é? Na versão atualizada diz que o Filho de Deus não vive pecando, claro, mas ele comete falhas, pecados que precisam ser purificados pelo sangue de Cristo. A Bíblia diz, se andarmos na luz, João diz, se andarmos na luz, 1:7 da primeira epístola de João, até o 9, ele fala dessa verdade. Ele diz, se andarmos na luz como na luz, ele está. Temos comunhão uns com os outros. Depende da comunhão do corpo, não é? Com o corpo de Cristo. Temos comunhão uns com os outros. E o que é que acontece? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, não é? O apóstolo ainda diz que, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Aí fala da santificação no dia presente, diuturnamente. Aí está falando da santificação que o crente deve ser submetido diuturnamente. Quanto à lavagem dos pés, os sacerdotes deveriam realizá-la todas as vezes que fosse oferecer os elementos do culto a Deus. Jesus disse a Pedro que quem tinha sido lavado, todo só precisava lavar os pés, que é figura de um andar em santidade. Abra sua Bíblia. Aqui a gente lê a Bíblia na doutrina. A doutrina é o ensino da Bíblia. Amém, meus irmãos? Então a gente não pode se preocupar com outra coisa senão a ministração da palavra. Capítulo 13 do Evangelho de João, versículo 10. Diz assim, disse-lhe Jesus. Vamos ler do versículo 8. João 13, 8. E disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Quantos estão limpos aqui, irmãos? Pelo sangue de Jesus. Amém? Mas é provável que a ministração da palavra, enquanto você vai ouvindo a palavra esta noite vai santificar-nos, amém? Vai tirar um montão de coisas que nós não nos afastamos delas, estamos vivendo neste mundo e constantemente as impurezas se acercam da nossa vida. É claro que nós temos a nossa parte neste processo de santificação também, confessando os nossos pecados, como eu citei 1 de João 1:9, e se andarmos na luz, andarmos na verdade, não é? Eu vi uma vez uma reunião, estava com o pastor Leôncio, e uma pessoa precisava ser comissionada, e enquanto o pastor corrigia ela com a palavra, e a pessoa ofendida estava assim, ele disse, mas o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. O pastor disse, se andarmos na luz. O sangue de Jesus nos purifica, mas se andarmos na luz, se vivermos, não é isso? Na presença de Deus, se vivermos diante da luz da palavra, então o sangue de Jesus nos santifica. Podemos ver uma figura dos pés, o andar não santificado, semelhante à ovelha que pisa. Quando
nós não temos os pés santificados. Acontece o que o profeta Ezequiel falou, fazendo uma analogia, Deus usando o profeta Ezequiel, fazendo uma analogia sobre o comportamento de Israel em relação às ovelhas, ele chama de ovelhas gordas, em relação àquelas que eram mais frágeis, aquelas que eram mais débeis. E ele repreende a Israel. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 34. Ezequiel, depois de Daniel, não é? Vem o livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo... Antes de Daniel, muito bem, minha irmã. Antes de Daniel, capítulo 34. Ezequiel, capítulo 34, versículo 17. Veja o que acontece quando não vivemos uma vida, não é isso, de santidade, o testemunho. Nós estamos tomando como figura os pés. O pés fala do nosso andar, do nosso viver, amém? Quando a nossa vida não corresponde a uma vida de santidade, o que acontece? Versículo 15 diz assim: eu apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-la-ei com juízo. Quem é essa gorda? O texto vai falar aqui. E quando a voz, não somos nós os gordinhos não, viu, irmãos? Vamos defender logo os gordinhos? Porque a Bíblia diz que a gordura é do Senhor, amém? A gordura é do Senhor, está escrito em Levítico, né? Mas aqui as gordas, você pelo texto vai compreender, no contexto você vai compreender. Diz assim, versículo 16: a perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu julgarei entre o gado pequeno e gado pequeno, entre os carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar o bom pasto, senão que pisais o resto de vossos pastos a vossos pés, e beber as profundas águas, senão que enlameais o resto com os vossos pés sujos, né? E quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi o quê? Pisado com os vossos pés, e bebem o que tem sido turvado com os vossos pés. Por isso o Senhor Jeová assim lhe diz: eis que eu mesmo julgarei entre o gado gordo e o gado magro, visto como com o lado e com o ombro dais empurrões, e com as vossas pontas escorneais, não é? Todas as fracas, até que as espalhais para fora, eu livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre o gado miúdo e o gado miúdo. Não é? A gorda é aquela que dá chifrada nas outras ovelhas, é aquela que empurra até jogar fora a ovelha. É o que a profecia está falando aqui. Mas fala de pisar o pasto. A ovelha gorda vai na frente, diz o profeta, e pisa o pasto, e as ovelhas que vão atrás, mais frágeis, mais magras, vão se alimentar do pasto pisoteado. O que quer dizer isso? Quando nós não damos um testemunho, não é isso? O pasto é um símbolo de quê? O que é que a ovelha come? O pasto. E o pasto é um símbolo de quê? Da palavra. Quando a ovelha pisoteia a palavra, é quando ele desobedece aos mandamentos divinos.
desobedecem à palavra de Deus. Quando o crente peca, ele está pisoteando o sangue de Cristo, como dizem Hebreus, e a palavra da verdade. Amém, meus irmãos? Ele está pisando. E aqueles que vêm atrás e são mais frágeis, são atingidos pelo testemunho da ovelha gorda, não é? Por aquele que vai dando o mau testemunho. Leia Hebreus capítulo 12 e o versículo 13. Hebreus capítulo 12. É uma interpretação figurada que eu estou fazendo dessa palavra profética, não é? Hebreus capítulo 12 e o versículo 13 de Hebreus. Hebreus capítulo 12 e o versículo 13. Nos diz assim: e fazei veredas, como? Direitas, não é? Planas, retas, para os vossos, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Se os nossos caminhos, eles não são corretos, não são veredas retas, aquele que é mais fraco, não é isso? Será prejudicado pelo nosso testemunho, pela nossa vida. Daí porque devemos andar em veredas planas, em veredas corretas, não é? Só andamos, irmãos, o crente só pode andar com Deus se os seus pés estiverem limpos. Os sacerdotes só podiam oferecer o sacrifício se primeiro lavassem os pés. Eles lavavam os pés e as mãos. Nós vamos depois falar o que significa o lavar de mãos. Mas aqui lavar os pés. Se não vivermos com os nossos pés, eu estou falando no sentido espiritual, é claro que não são esses pés físicos, literais, não. Estou falando no sentido espiritual. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Amém. Os pés, já eu vou falar, significa no original nosso andar. O nosso andar. Só andamos com Deus se os nossos pés estiveram limpos, como andou Enoque, o sétimo depois de Adão, como andou Noé, que Pedro o chama em 2ª Epístola de Pedro 2:5 de pregoeiro da justiça. Ele foi escolhido com a sua família para a salvação no dilúvio, porque ele alcançou graça, não é? Ele agradou a Deus. Então Deus manda ele preparar a arca para salvar a ele, a sua esposa e a sua família. Deus chama, quando Israel saiu do caminho reto, Deus repreendeu e chamou de volta para o caminho de onde eles se haviam desviado. E manda que eles perguntem pelas veredas antigas, onde eles andavam, de onde eles haviam saído. Jeremias capítulo 6, abra a Bíblia, não feche a Bíblia, porque nós vamos ler muitas vezes a palavra de Deus. Quem diz amém, irmãos? Amém. Apocalipse diz que nós somos bem-aventurados que leem. Capítulo 6 de Jeremias, versículo 16, nos diz assim: assim diz o Senhor, ponde-vos nos o quê? Nos caminhos, porque Israel tinha se desviado. E vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Não é? É a pessoa que é repreendida para consertar o seu caminho, para consertar a sua vida. Irmãos, e quantos há na igreja nos dias que nós estamos vivendo assim, que não aceitam a correção da palavra de Deus. Nós estamos ensinando e parece que nós estamos fazendo para o nosso próprio bem.
Não, nós estamos fazendo para que você sirva a Deus com fidelidade, para que você não perca o tempo de estar sentado nos bancos da igreja, para que você um dia, quando Jesus vier ou lhe levar, você compareça na presença dele. Glorificado seja o nome do Senhor, porque Hebreus, o autor de Hebreus, no mesmo capítulo que li, capítulo 12, ele diz: sem a santificação, o que é que diz? Ninguém verá ao Senhor. Então, andar em santidade, viver em santidade. Salomão, em Provérbio, ele diz que aqueles que ouvem a palavra e andam pelo caminho direito, nunca se embaraçarão os seus passos. Se ele andar em caminhos firmes, amém, meus irmãos? Andar em caminhos firmes é andar em santidade, é andar no caminho que a palavra indica. O salmista disse que a palavra é lâmpada para e luz para os nossos caminhos, para não errar, para não tropeçar, não é? Quando às vezes eu vou com um motorista e ele está meio desatento, eu digo: luz alta, meu irmão, principalmente no sertão, porque os animais podem atravessar. E com a luz alta você vê o perigo distante, não é? E eu faço uma analogia desse versículo dizendo: lâmpada para os meus pés, para ver se estão santos, se o meu caminhar está agradando a Deus. Mas ao mesmo tempo, luz alta, luz para o meu caminho, para que eu veja o perigo que está na frente e eu me desvie dele. Esse é o cuidado que o crente, eu e vocês, devemos ter para não cair em erros e em pecado. Os pés santificados representam um andar santificado. O que os sacerdotes faziam lavando com água na pia, que por sinal, eu citei na introdução desse estudo, foi feito de quê? Dos espelhos das mulheres hebreias. Elas ofereceram a Moisés os espelhos para fazer aquela pia. Elas ficaram sem poder contemplar a sua beleza, sacrificaram a sua beleza para ganhar a beleza espiritual. Quem diz amém, irmãos? Tem muita gente que se preocupa muito com as aparências, com as joias, com as coisas exteriores, com as vaidades, que são coisas vãs. Há crentes que se preocupam com essas coisas. Tozer diz que quando o crente se preocupa mais com as coisas exteriores do que com as interiores, é sintoma de que sua vida está vazia e procura alimentar com as coisas exteriores. A mulher se adornar, a mulher se embelezar, não há proibição na Bíblia sobre isso, mas não exagerar, porque a mulher crente, ela é sóbria, ela tem temperança, ela tem equilíbrio, amém, meus irmãos? Em todos os aspectos, e os homens também, porque a gente às vezes só fala das irmãs, não, mas os irmãos também. Mas elas sacrificaram aquilo que fazia ver a sua beleza exterior pela beleza, ficaram sem espelho, mas o sacerdócio ganhou a pia. Quer ganhar a pia? Dê pouca importância ao espelho. Amém, meus irmãos? Dê pouca relevância ao exterior, porque Jesus combateu isso. Ele falou do sepulcro, se lembra, irmão? Que fora está com uma fachada tão bonita. Se a gente for ao cemitério aqui de Santo Amaro, vamos ver túmulos lá que quase nenhum aqui tem uma casa toda em mármore, não é verdade? Mas quem quer habitar dentro? Ninguém quer habitar. Não é verdade, irmão? Porque dentro há só carne em estado de putrefação, e só insetos, não é verdade? Ninguém. E Jesus chamou os fariseus de sepulcro caiado por fora,
mas dentro ele diz, vocês têm imundícia, ninguém pode suportar a imundícia que vocês têm dentro. Então, meus irmãos, cuidemos do nosso interior. Quem diz amém? Da nossa vida interior. Os pés santificados representam um andar santificado. Porque é tão importante manter os nossos pés à luz das Escrituras santificados? Porque isso fala do nosso viver. Os pés falam do nosso andar, do nosso caminhar. No hebraico, irmão, havia uma expressão que os hebreus usavam especificamente sobre o andar, sobre os pés. A palavra anlak, que significa literalmente andar e seguir um caminho. Daí vem o substantivo alaká, usado no judaísmo para se referir à maneira de viver, à conduta, o estilo de vida de acordo com a lei e a nossa maneira de viver que é observada. O nosso andar, ele é observado. E muitas vezes a gente nem percebe, não é verdade, irmãos? Nem percebe. Nós tivemos um pastor, não era daqui do estado, era de outro estado do Nordeste, mas ele era muito pitoresco. Ele brincava demais. Mas era um homem de Deus. Essa brincadeira dele, não, ele era um homem sério, não era pecador. Mas e aqui tem alguns crentes que conheceram ele. E ele uma vez estava andando em uma das ruas da Suíça, e ele ia com mais 2 pastores. E ele brincando, que ele sempre foi assim, até quando dava aulas aqui da escola bíblica, ele virou-se para os 2 colegas e disse assim, aqui a gente pode pecar porque ninguém está vendo a gente. Mas quando ele disse assim, 2 irmãs apareceram atrás dele e disseram, pastor fulano, e abraçaram ele. Nem dos olhos da igreja a gente pode escapar. Não é verdade, irmãos? Não é verdade? Quando eu trabalhava na vida secular e fora, quando eu dava sexta-feira, jovem, os meus colegas iam, bancários, né, iam tudo beber, iam para boates, iam para ambientes assim, meio promíscuos, e me convidavam. E eles diziam assim, irmão, o que é que tem você? Eu disse, olha, eu só vou com vocês se vocês me garantirem uma coisa, que Deus não está lá me vendo. Se Ele está me vendo lá, eu não posso ir. Mas você não faz isso? Não, não faço. E você não faz aquilo? Não. Você não toma um negocinho? Não. Você não faz isso? Não faz aquilo? Você... Não, não faço. Ele disse, então você não é desse mundo. Eu digo, acertou. Eu não sou desse mundo. A diferença entre mim e você é essa. Nós não somos daqui. E nem tudo que o ímpio faz, a gente pode fazer. Nem tudo que o ímpio veste, minha irmã, a sua vizinha veste, você pode vestir. Nem tudo que a forma de falar do homem, da mulher, do ímpio, irmão, a gente não pode falar. Eu fui uma vez a uma repartição para pedir um documento, e quando eu estava falando, a senhora disse assim, o senhor deve ser crente. Eu disse, graças a Deus. Eu disse, logo vi. Eu disse, mas por que a senhora viu? Ela disse assim, porque todo mundo quando fala, diz 10 palavras certas e 11 palavrões. E o senhor conversou todo esse tempo, eu não vi um palavrão. Eu disse, porque eu sou crente. Fala diferente. Amém, meus irmãos? O crente fala diferente. As amizades do crente são diferentes. São diferentes. Eu, sinceramente, irmãos, não estou aqui acusando ninguém, mas quando eu vejo uma festa de 15 anos de uma moça crente, e só tem moça incrédula, daquele jeito, vestido daquele jeito. Ou um casamento de crente, irmão, todas as testemunhas são incrédulas. Estão me dizendo alguma coisa. Estão me dizendo alguma coisa, ou não estão, irmãos? E não pode sim, mas todos, irmão, a maioria, estão me dizendo que essa pessoa prefere mais as amizades profanas do que as da igreja. Eu não estou dizendo que é proibido, estou dizendo, irmãos, não, a pessoa tem seus patrões, tem seus chefes, tem
as pessoas amigas que, apesar de não serem crentes, mas têm certa consideração e respeito. O crente não vive isolado da sociedade, ele não é um ermitânio, ele vive em sociedade, não é? Ele habita com as pessoas. Jesus viveu com as pessoas. Mas nós temos que ter cuidado, irmãos, com a nossa vida. Porque surgem com essas amizades más conversações, maus costumes, ou não é assim? E Paulo disse, as más conversações, o que é que acontece? Corrompem os bons costumes. Leia o Salmo 1, versículo 1 e o 2, que eu não vou ler aqui, e você vai ver o que eu estou falando. Falo com fundamento nas Escrituras. Então, devemos viver, caminhar, ter os pés santificados. Os pés falam, como eu mostrei aqui no hebraico, fala do nosso estilo de vida, de acordo com a lei divina. Fala da maneira que nós vivemos, é o substantivo kalaká. Fala da forma que nós vivemos, o nosso andar. Porque Deus observa a nossa forma, ou não, irmãos? Ele vê. E Deus não é como o pastor, nem como os irmãos da igreja, porque os irmãos da igreja só conhecem a sua vida ou no trabalho, onde você exerce sua profissão, ou na sua casa, se for o seu vizinho, ou na igreja, quando é o seu líder ou um irmão da igreja. Mas Deus conhece a nossa vida na nossa intimidade. Alguém já disse que o caráter, o meu caráter é aquilo que eu sou quando estou sozinho. É aquilo que eu sou na minha intimidade. Não é o que eu sou na igreja, porque na igreja é uma maravilha, não é? É uma maravilha. O pastor José Amaro, é claro que hoje mudou as coisas, a gente não vai estar dizendo isso sempre, mas ele dizia assim, tem irmãos, em doutrina eu ouvi ele dizer na congregação, ele disse, tem irmãos que em casa, não, na igreja, é santarrão. Em casa, é um leão. E na rua, um enrolão. Eu dizia isso. Na igreja, cai fogo de todo lado, irmão. É fogo pelos ouvidos, fogo pela narina, fogo pelos olhos, parece mais um... E nós, todos nós, precisamos nos preocupar com o nosso andar, com o nosso viver, porque Deus observa os nossos passos. Você já leu? Leia Jó, capítulo 13 e versículo 27. Jó confia em Deus, e ele está falando de Deus aqui. Disse também, pões os meus pés em quê? Em cepos, e observas o quê? Todos os meus caminhos, e marcas o quê? Os sinais dos meus pés. Ele está dizendo, Deus, apesar de tu manter os meus pés no cepo, tu observas o meu andar e olha para os rastros dos meus pés, as marcas por onde eu passei, tu observas. Jó era um homem que vivia em santidade, mas apesar da santidade dele, ele não se atrevia a aparecer diante de Deus e dizer que era justo. Porque, irmãos, a nossa santidade, ela é limitada diante da santidade de Deus. Por mais esforço que façamos para ser santos, não representa
tudo aquilo que Deus é na santidade. Quem concorda comigo, diga amém. Ele é muito mais santo. E nós jamais, como humanos, poderemos alcançar aquele nível de santidade de Deus. E era isso que Jó reconhecia. Leia capítulo 33 de Jó. O capítulo, nós lemos Jó 13 e 27, agora leia o 33, versículo 9 em diante. Acompanhe-nos. 33 e 9 diz: limpo estou, como? Sem transgressão, puro sou e não tenho culpa. Mas veja o que ele diz de Deus: eis que ele acha contra mim o quê? Ocasiões, e me considerou como seu. Põe no tronco os meus pés e observa o quê? Todas as minhas veredas. Eu estou puro, eu estou santo, mas mesmo assim ele olha para mim e vê imperfeição, vê defeito, vê falhas, vê pecado. E quem estava falando foi um homem que Deus deu uma carta de recomendação a ele, sim ou não, irmãos? E deu ao próprio Satanás. Porque eu elogiar um crente posso me decepcionar. Qualquer um de nós podemos decepcionar. Mas Jó recebe um elogio de Deus, que nos conhece por dentro e por fora. Veja no capítulo 1 do livro de Jó. Capítulo 1 do livro de Jó. Versículo 7 em diante. Diz assim: então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu a Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E os irmãos conhecem a história e o que aconteceu depois. Tudo o que ele havia adquirido em anos, bastou um dia mau para ele perder tudo. Mas nem assim ele blasfemou contra Deus. Porque a fidelidade não deve depender da nossa prosperidade material. Amém, meus irmãos? E Jó deu provas disso. Então, nós devemos ter cuidado com o nosso andar, porque quem primeiro acompanha os nossos passos, quem é? O que é que a Bíblia diz? Os passos de um homem, o que é que acontece? São confirmados pelo Senhor, não é? Deus aprova o nosso andar, os nossos passos. Não procuremos ser fiéis só na igreja, na frente das autoridades da igreja, porque tem pessoas que diante do pastor, irmão, parece uma múmia. É aquilo assim que você acha, ele não pode nem se mexer, mas quando sai dali, mas diante de Deus ninguém pode fazer isto, irmão, porque Deus conhece o meu interior, conhece o meu procedimento, a minha vida, meus passos.
E ele não depende da visão humana para ver as coisas. Não adianta fingir. Porque se fingir, Deus vê. Ou não vê, irmãos? Vê. Deus vê. Não adianta. Você se lembra da mulher de Jeroboão? Que o filho adoeceu e ela foi consultar. E Jeroboão, como era um homem ímpio, perverso, mandou consultar o profeta. O profeta, como se chamava? Aías. Disse: olha, troca teus atuendos reais, finge ser outra mulher. Não é? Vamos ver? 1 Reis, capítulo 14. Primeiro livro dos Reis, capítulo 14. Para que acompanhemos no texto sagrado. Nos diz assim: todos acharam? Diga amém. Esse é um culto da Bíblia, irmão. Você tem que abrir a Bíblia, em nome de Jesus. Abra a Bíblia. 14:1. Naquele tempo adoeceu quem? Abias, filho de Jeroboão. E disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora e faz o quê? Disfarça-te. Meu irmão, quanta gente disfarçada, não é, irmão? Quanta gente disfarçada hoje. Para que não conheçam que és mulher de Jeroboão. E vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim que eu seria rei sobre este povo. E toma na tua mão 10 pães e bolos e uma botija de mel, e vai a ele. Ele te declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou, e foi a Siló, e entrou na casa de Aías. E já Aías não podia o quê, irmãos? Era um profeta que não tinha a visão material. Ele era cego, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás. E há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: entra, mulher de Jeroboão, porque te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Eu tenho uma mensagem dura para você, porque tu finges. Oi, irmãos, eu considero que uma das maiores necessidades, não só do ministério, não só do pastor, mas de toda a igreja, uma das maiores necessidades hoje é o dom de discernir espíritos. Porque é muita coisa fantasiada por aí. Meu pai dizia: nem tudo que brilha é ouro. Há muita enganação, há muitas coisas por aí. E nós precisamos ter o discernimento divino para saber a realidade das coisas. A realidade das coisas. E o profeta Aías, apesar de não ter a visão física, ele tinha a visão, o discernimento espiritual. Amém? E diante da visão espiritual, nada fica encoberto. Quem diz amém, irmãos? Então nós devemos entender, irmãos, eu sou um crente que creio que Deus, quando tem um negócio com a gente, Ele nos acompanha até mesmo antes de ser crente, irmão. Quando Deus escolhe, quando Deus designa para uma tarefa na terra, Ele nos vê antes. Ele vê a gente até antes de nascer. Leia o capítulo 1 de Jeremias, Deus diz, ou não é assim? Nós não podemos medir Deus pela percepção humana, pelos limites humanos. Deus é muito mais. Ele é onisciente. E Ele conhece, irmãos. Ele sabe.
Eu já disse a várias pessoas que eu acredito que, não em todos os casos, mas há casos que a chamada divina transcende a existência da vida biológica, da vida física. E isso está na Bíblia. Amém, meus irmãos? Amém. A mãe de Sansão era estéril, né? Mas Deus fala de Sansão e diz a profissão dele antes de ele nascer. Jeremias a mesma coisa. E muitos outros que poderíamos estudar e citar na Bíblia. E há na Bíblia um homem que, antes de conhecer o Senhor Jesus, Jesus já olhava para ele. Quem era esse homem? Natanael. Ciro foi Deus, né? Que viu 40 anos antes. Mas Deus conhecia, irmãos. Isso é negócio para crente crer, irmãos. Quem incrédulo não crê no que eu estou falando. Mas nós acreditamos, porque a base da nossa fé é a palavra de Deus. Essa é a base da nossa fé. Ou você acredita ou não é crente, irmão. Se você acredita em Deus, tem que acreditar no livro todo, de capa a capa. João, capítulo 1, versículo 45. Diz assim: Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele. O que foi que ele disse? Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há. Natanael quase cai de costas. E disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Amém, meus irmãos? Antes que Filipe te conhecesse, eu te vi. Amém, meus irmãos? Eu te vi, glória a Deus. Eu te vi debaixo da figueira. Glória a Deus. Deus vê, meus irmãos. Deus nos vê muito antes. Devemos ter cuidado, porque os olhos do Senhor estão fixos sobre nós. E de Deus não escapa nem o nosso nem o nosso pensamento. Porque o que pensamos, as intenções, olha, irmãos, se você conhece a doutrina do tribunal de Cristo, você vai ver que até as nossas intenções vão ser julgadas naquele dia. Isso relacionado à obra de Deus, ao desempenho da obra de Deus. Deus vai julgar com qual intenção. Se eu fiz aquilo para ser auxiliar, ou diácono, ou presbítero, ou pastor. Ou se eu fiz aquilo porque eu amo e quero agradar a Deus, quero fazer a obra de Deus. Ele vai ver tudo. Ele vai ver a intenção com que eu tratei o meu irmão. Porque vai ser submetido diante do crivo do Espírito Santo. E nós não vamos poder encobrir nada. Então, cuidado nas intenções. Cuidado nas intenções. Porque os olhos de Deus estão atentos. Quem diz amém, irmão? Não é? Então Deus vê, Deus nos observa todos os nossos passos. Mas não somente Deus, os homens também observam. Daí porque o nosso andar deve ser um andar santo. Amém, meus irmãos? De verdadeiro cristão, de verdadeiro crente. Porque cristão a gente não pode nem repetir mais essa palavra, porque todo mundo, cara, está pintando e bordando, mas é cristão, não é, irmão? Conhece a Cristo, mas não tem Cristo como Senhor da vida, da sua vida. Então os homens nos observam. Você se lembra, uma das histórias mais notáveis do Antigo Testamento? É a história daquela mulher de Súnem, se lembra dela? Onde o profeta Eliseu sempre ia à sua casa.
Está em 2 Reis, capítulo 4 e versículo 9. Vamos ler do 8. Diz assim: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali o quê? Uma mulher rica, a qual o reteve a comer o quê? Pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho o que, irmãos? Observado, que este que passa sempre por nós, é o que, irmãos? É um santo homem de Deus. Então, nós somos submetidos ao olhar divino, mas as outras pessoas olham para nós. Por isso que devemos obedecer ao que diz a palavra de Deus e viver um andar consagrado. Alguém está nos olhando. Amém, meus irmãos? Alguém está olhando a forma como nós nos comportamos. E nós precisamos ter cuidado onde trabalhamos, onde estudamos. Amém? Alguém está olhando para a nossa vida. Não podemos escapar dos olhos das pessoas. Somente os que andam de forma santa, com os pés santificados, poderão subir para viver com o Senhor. Abra sua Bíblia, Salmo 15. Salmo de número 15. Então é importante o nosso andar, a forma de viver. Salmo 15, versículo 1 diz assim: Senhor, quem habitará onde? No teu tabernáculo. Quem morará no teu? Quem? Aquele que anda em sinceridade. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não usa os seus pés para difamar com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Não aceita suborno.